boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos de volta na nossa aula de linguagens formais e autômatos, DCA 212. E na aula de hoje, a aula 9, a gente vai continuar vendo linguagens formais, linguagens regulares e expressões regulares, a parte 2 de expressões regulares, a parte final de expressões regulares, que basicamente vai dizer como transformar de autômatos finitos determinísticos e não determinísticos em AFNGs e, a partir daí, em expressões regulares. Calma, disse uma palavra nova ainda. A gente vai ver nessa aula o que são esses AFNGs. Tá? Na aula anterior, eu não sei se vocês lembram, deveriam lembrar, que a gente viu a definição básica de expressões regulares e viu como transformar de expressões regulares em autômatos finitos, sejam eles determinísticos ou não determinísticos. A gente viu não determinísticos, mas como existe uma equivalência, vocês conseguem, a partir daí, gerar um autômato finito determinístico. A gente viu também o lema 1.55, que, só para relembrar vocês, dizia: se uma linguagem é descrita por uma expressão regular, então ela é, por si, regular. E a gente fez a demonstração desse tópico, desse lema, através da conversão de uma FN, de uma expressão regular em uma AFN. Ou seja, a gente demonstrou que da expressão regular a gente consegue obter uma FN e, por definição, toda linguagem regular tem uma AFN que a representa. Logo, a gente demonstrou, então, por construção, né, a demonstração foi feita dessa forma, que uma linguagem descrita por uma expressão regular, ela é também uma linguagem regular. E na aula de hoje a gente vai ver o processo inverso. Como transformar de um autômato finito não determinístico ou determinístico para uma expressão regular. Lembra que eram os dois caminhos que a gente tinha no nosso lema anterior. Voltando para o lema, ou definindo o lema 1.60, a gente tem que, se uma linguagem é regular, então ela é descrita por uma expressão regular. O que a gente precisa fazer, então, é construir, a partir de uma linguagem regular, uma expressão regular. Tá, estou falando muito regular, eu sei, mas é porque é um tópico muito importante, é um tópico que a gente usa bastante nessa primeira unidade. Na próxima unidade, na unidade 2, que a gente for ver gramática livre de contexto, a gente não vai utilizar mais a expressão linguagem regular. Tá, parêntese fechado, voltando para o nosso lema 1.60. Precisamos mostrar que se A é uma linguagem regular, então existe uma expressão regular que A representa. E, como a gente sabe, por definição, se A é uma expressão regular, existe um autômato finito determinístico ou não determinístico que A representa. Então, o que a gente precisa fazer é converter, ou criar um procedimento para converter do AFD ou AFN para uma expressão regular. E para isso, temos dois passos. O primeiro é converter o AFD em um autômato finito não generalizado, ou AFNG, e converter esse AFNG para a expressão regular. Professor, você falou um tópico aí, esse AFNG, mas eu não sei o que é. Calma, vamos definir agora. AFNGs, eles são basicamente AFNs que possuem algumas transições e respeitam algumas características em si. AFNGs, eles possuem transições, ao invés de símbolos simples, expressões regulares. Quais são as expressões regulares? São 6, lembram? Símbolo simples, a cadeia vazia, a linguagem vazia, a operação de união entre duas expressões regulares, a concatenação entre duas linguagens regulares e a operação de estrela. É a operação de estrela que é a última expressão regular que faltava. Então, essas 6 formam a expressão regular que vão rotular as transições do meu AFN. Como a gente tem aqui nesse autômato não generalizado, aqui abaixo. Perceba que as transições de QStart para Q1, Q2 e QAccept são rotuladas por expressões regulares. Aqui a gente tem essa expressão regular que representa A, B asterisco, então A concatenado com B estrela, com a operação B estrela.
Neste aqui eu tenho a linguagem vazia e nessa aqui eu tenho B estrela. O movimento ao longo das transições de um estado para outro, ela acontece quando na minha cadeia eu leio a expressão regular ou leio uma cadeia que possa ser representada por essa expressão regular. Então a cadeia W ela pode ser particionada em subcadeias x1, x2, x3, ou seja, em partes, de tal forma que cada uma dessas partes possa ser representada por uma expressão regular que rotula uma dessas transições. Então, para sair do QStart para o Q1, por exemplo, utilizando essa transição, eu tenho que ler na minha cadeia uma parte dessa cadeia, uma subcadeia, que possa ser representada pela expressão regular AB asterisco. E isso acontece, essa partição acontece de forma não deterministicamente dos blocos de entrada. Então, eu vou quebrando os blocos a cadeia em vários blocos e vou para cada bloco testando uma dessas transições, até encontrar uma ramificação ou uma computação que permita a computação dessa cadeia. Isso gera um esforço computacional um pouco maior. Por quê? Porque eu tenho que quebrar não deterministicamente a cadeia em várias partes. Então, por exemplo, se eu tenho a cadeia ABB, AA, BA, eu vou ter uma computação que vai quebrar letra por letra, a cada 2, a cada 3 e assim sucessivamente, para testar no meu autômato, para saber se um desses ramos leva a cadeia para um estado de aceitação. Então, por exemplo, aqui eu já mostrei isso para vocês, como é feita a computação da cadeia ABB, AA, BA. E já estou dizendo que ela é aceita. Mas por que ela é aceita? Porque, basicamente, eu posso quebrar ela em 3 partes. A primeira parte, que eu chamei de x1, rotulei por x1, ela pode ser descrita pela expressão regular AB estrela e levo o FNG de QStart para Q1. Então, eu saio de QStart lendo a cadeia ABB pela transição AB estrela. Eu tenho A concatenado com qualquer número de Bs, que é justamente o que tem aqui no ABB. A segunda parte da cadeia seria esse AA. Nessa parte 2, eu posso descrever tanto pela expressão regular A concatenado por A, quanto por A estrela. Então, aqui eu teria 2 ramos da computação, um indo para AA e permanecendo em Q1, e outro utilizando a transição A estrela indo para Q2, de Q1 para Q2. Esses 2 ramos da computação. A expressão 3 seria BA, e BA pode ser descrita pela expressão regular AB união BA, que está rotulando a transição de Q1 para Q7. Então, eu faria essa transição grifada em roxo e sairia de Q1 para o Q7. Em Q2, se eu utilizasse a expressão BA, nenhuma das partes pode ser lidas por BA. Então, morreria esse ramo da computação. Ah, professor, mas não deterministicamente ele poderia quebrar aqui em B e fazer essa transição. Sim, poderia. Então, ele iria para B. E quando chegasse em B, restaria o último símbolo da cadeia, A, e esse ramo seria descartado porque em A7 não tem nenhuma transição rotulada por A. Então, basicamente, a cadeia que aceita, a sequência de estados que aceitam essa cadeia ABB, AA, BA, seria de QStart para Q1, utilizando AB estrela, depois de Q1 para Q1, utilizando a transição AA, e de Q1 para Q7, utilizando a transição rotulada por BA, utilizando essa transição aqui. Então, seria a sequência de estados, só para ficar mais resumido, de QStart para Q1, depois para Q1 novamente, até o Q7. E essa cadeia ela é aceita pelo meu autômato AFNG. Por conveniência, a gente adota um tipo especial de AFNGs que são mais fáceis de ser transformados em expressões regulares. E para isso, os AFNGs respeitam 3 restrições. Quando a gente está fazendo manual, no papel, é mais fácil respeitar apenas
duas e esquecer a terceira. A terceira ela é mais utilizada quando a gente está fazendo a computação através de algoritmos ou criando um sistema em si para resumir esse autômato. Como a gente vai fazer de forma manual, tanto na prova quanto nos exercícios, então não precisa fazer necessariamente seguir a terceira restrição. Apenas as restrições 1 e 2 são obrigatórias de serem respeitadas. Então, a primeira, ela diz o seguinte: o estado inicial tem seta de transições para todos os estados, mas nenhuma seta de transição chegando. Note que nesse autômato aqui que a gente está trabalhando, ele cumpre esse requisito porque há transições para todos os estados saindo de keystarts rotuladas por expressões regulares e nenhuma transição que saia de um desses estados restantes para o keystart. Então ele respeita essa primeira transição aqui dita. Note que a gente tem uma transição bem característica que é de keystart para Q2, que é rotulada pela expressão regular linguagem vazia ou vazia. Isso aqui quer dizer que não há caminho direto de keystart para Q2. Essa transição em si, ela nunca será utilizada por nenhuma cadeia. Então, para chegar de keystart para Q2, eu tenho que fazer o caminho de keystart para Q1 e de Q1 para Q2. Essa transição aqui, ela nunca será utilizada. Essa transição aqui ela foi colocada e representada no meu autômato para respeitar a primeira restrição, que é, novamente, fixem isso na cabeça de vocês. Do estado inicial, devem sair transições para todos os estados. Mesmo que quando a gente estiver fazendo lá o AFN, não existe a transição. Eu preciso colocar uma transição rotulada pelo vazio. Pelo conjunto vazio, tá? Não confundir com a cadeia vazia. Isso aqui é a linguagem vazia. Há apenas um estado de aceitação com seta de transições chegando de todos os demais estados, mas nenhuma seta de transição que sai do meu estado de aceitação. Então, basicamente o que a gente tem é, como está representado aqui na figura, várias transições chegando de todos os estados para o meu estado de aceitação e nenhuma transição saindo do meu keystart. E, só para quesito de curiosidade, com exceção do estado inicial e estado de aceitação, sempre haverá uma seta de transição de cada estado para outra dupla de estados, tá? Para si mesmo e para os outros estados. Isso facilita o processo de automatização do meu algoritmo. Note que, ainda assim, esse autômato ele respeita essa terceira restrição. Nos estados que não são os estados de aceitação e os estados de aceitação e o estado inicial, que é start e que é accept, há setas ligando do estado para o outro e para si mesmo. Então, de Q1 sai uma seta para o próprio Q1 e de Q1 sai uma seta para Q2, sai uma transição para Q2. Em Q2 eu tenho uma seta para ele mesmo e de Q2 eu tenho outra para Q1. Então essa dupla de estados, elas possuem as ligações que respeitam esse quesito 3. Todos os estados têm que ser ligados entre si, desde que não sejam os estados iniciais e o estado de aceitação. Como transformar, então, um AFN ou um AFD em expressões regulares? Existem alguns passos que a gente tem que seguir. O primeiro passo é transformar o AFN em uma AFNG. Como é feito isso? Se há uma transição de um estado QI para um estado QJ no AFD e ela é rotulada por um único símbolo qualquer A, então a transição equivalente do AFNG é para o próprio símbolo A, um símbolo qualquer lido. Se eu tiver uma transição do estado Q1 para o estado Q2 lendo o símbolo 0, por exemplo, esse símbolo 0 já é minha expressão regular simples que denota essa transição. Se a transição do estado QI para o estado QJ
no FD tem múltiplos rótulos, por exemplo, A, B e C, então a expressão regular equivalente do AFNG será a união desses símbolos. Por exemplo, de Q1 para QJ e tem os símbolos A, B e C. Isso vai ser rotulado agora como A união B união C. Ou seja, basicamente eu estou dizendo que para sair do QI para o QJ, pode-se utilizar as transições, os símbolos A, ou utilizar o símbolo B, ou utilizar o símbolo C. É isso que essa expressão regular aqui representa. Para sair do QI para o QJ, eu posso usar qualquer um desses símbolos uma vez. Inicialmente, a gente cria um novo estado inicial e ligamos ao antigo estado inicial com a transição rotulada pela cadeia vazia. A gente cria um novo estado para ser possível respeitar a primeira restrição, que é ter ligações para todos os estados e não receber nenhuma das ligações. E criamos também um estado de aceitação e ligamos com antigos estados de aceitação a esse novo estado também com transições utilizando a cadeia vazia. Importante que esses estados de aceitações antigos, eles deixam de ser estados de aceitação e passam a ser apenas estados comuns e ter uma ligação para esse novo estado, que é um estado de aceitação, recebendo as transições com cadeias vazias. Por fim, para respeitar aquela terceira restrição, a gente coloca transições, a gente adiciona transições rotuladas com a cadeia vazia entre o par de estados que não tinham ligações ou que não tinham transições anteriores, respeitando ainda as condições 1 e 2 do slide anterior, que é o estado inicial não pode receber nenhuma transição e o estado final deve receber transições de todos os estados. Tá? Essas transições elas não alteram a linguagem reconhecida pelo FN por serem rotuladas com a cadeia com conjunto vazio, porque elas não serão utilizadas pelo meu autômato. Elas nunca serão utilizadas pela cadeia que eu quero testar. E isso facilita o nosso processo de automação na descrição do algoritmo. Vamos fazer um exemplo, então, para ficar mais claro, porque só falando assim não fica tão claro como é que faz a conversão. Temos o nosso autômato aí, que você já conhece, que é aquele que reconhece as linguagens que têm uma subcadeia 1, 0, 1 e 1, 1. E a gente já estudou ele, já viu como é que ele funciona e tal. Agora vamos fazer a conversão dele para um FNG. Inicialmente eu crio um estado inicial. Perceba, preciso criar um estado inicial porque eu tenho uma ligação, uma transição que sai de Q1 e vai para Q1. E estados iniciais, para respeitar a primeira restrição, não pode ter nenhuma seta chegando nele. Então eu tenho que criar um novo estado inicial para respeitar essa transição. E outra, eu preciso criar também um outro estado que vai representar o estado de aceitação, ligado desse estado Q4 a outro, de forma que não tenha nenhuma transição saindo dele. Nesse estado Q4, a gente tem essa transição aqui, que sai do Q4. E para cada um desses rótulos das transições, eu vou colocar expressões regulares. Aqui eu tenho múltiplos símbolos, aqui também e aqui também. Então eu vou colocar a união desses símbolos. Eu posso ir de Q1 para Q1 utilizando o símbolo 0 ou o símbolo 1. Da mesma forma, eu posso ir de Q2 para Q3 utilizando o símbolo 0 ou a cadeia vazia. Aqui também eu tenho 0 ou o símbolo 1. Então ele vai ficar assim meu FNG. Perceba que eu incluí algumas transições vazias com a linguagem vazia para representar e para respeitar aquelas nossas restrições. Então eu tenho um estado inicial Q1 linha, aqui não saiu linha, mas esse aqui é o Q1 linha, que é um novo estado inicial, e ele possui transições para todos os estados utilizando a cadeia vazia. Aqui eu não coloquei todos mesmo para não ficar tão confuso, tá? Mas esse é o novo estado inicial, e eu tenho transições para todos os estados, a partir de Q1 eu deveria ter, utilizando a cadeia, a linguagem vazia. E a cadeia vazia de Q1 para o estado inicial, para o antigo estado inicial. Perceba que eu troquei os rótulos também, que eram múltiplos, de 0 e 1, por 0 união 1.
Da mesma forma, de Q2 para Q3, eu tenho 0 união cadeia vazia. E de Q4 para Q4, 0 união 1. Eu criei também um novo estado final, que é esse estado aqui, Q4, que possui transições chegando nele, também rotulado com a linguagem vazia, e nenhuma transição saindo dele. Esse aqui tinha, então eu precisei trocar por Q4. E rotulado por essa transição de Q4 para o estado de aceitação, Q4', pela cadeia vazia. Então, basicamente, isso aqui seria o nosso AFNG. Tá? Lembrando, a inclusão das transições em cada par de estados, utilizando a linguagem vazia, essa linguagem aqui, respeitando as restrições 1 e 2. Então, desse estado aqui eu não preciso fazer nenhuma ligação, e esse aqui deveria ter as ligações para os demais estados. Eu não coloquei realmente para não ficar confuso para vocês. Então, falta o principal, que é transformar do AFNG para uma expressão regular. E como é feito isso? Isso é feito através de um processo interativo, recursivo, onde eu tenho um caso base para finalizar o processo em si. Então, é um loop que vai se repetindo até resumir nesse caso base. E o caso base é, para poder respeitar as restrições 1 e 2, é o caso base de ter apenas dois estados. Entre eles, um é de aceitação e outro é o inicial. Aqui a gente tem o exemplo. Eu tenho o estado inicial S e um estado aqui rotulado por esse Azinho. Tá? Isso, do S para A, tem uma ligação rotulada por uma expressão regular. Como existe apenas dois estados, existe apenas uma transição, que é do estado inicial para o estado de aceitação. E essa transição ela é rotulada por uma expressão regular. Essa expressão regular é justamente a que a gente quer. É o que a gente deseja encontrar. Então, basicamente, se eu tenho dois estados, eu já tenho a expressão regular que eu quero encontrar. Um outro caso é o caso da FNG, que possui mais de dois estados. E para isso, o que a gente vai fazer é ir eliminando iterativamente cada um dos estados intermediários que não sejam os estados iniciais e nem o estado de aceitação, até que reste apenas esses dois estados. Fazendo isso, a gente vai eliminando os estados de 1 a 1 até ter dois estados, um estado inicial e um estado de aceitação. Dessa forma, eu recaio no caso inicial, que é o caso primordial, que é esse aqui, que é quando o FNG possui apenas dois estados. Então, a gente obtém a expressão regular logo de cara. Novamente, o que esse passo 2 significa? Significa que vai ser preciso eliminar estado por estado até restar apenas dois estados. Por isso que é recursivo. Eu vou fazendo isso, eliminando, até chegar no estado base, que é ter apenas dois estados, sendo um inicial e outro um estado de aceitação. Tá? E com isso, a gente vai obter a expressão regular, vai cair no caso base, então a gente já tem diretamente a expressão regular que a gente quer representar o nosso autômato. Então, o passo crucial para a eliminação dos estados da FNG é tomar cuidado com as transições dos estados que vão ser retirados e com os estados que vão ser mantidos. Então, por exemplo, a gente tem esse autômato em si, é um autômato bem simples, eu não estou preocupado em quem é o estado inicial, quem é o estado final, não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em apenas mostrar para vocês como é feito o processo de remoção do estado, que aqui a gente vai denominar QRET. Então, para o processo de retirada, eu tenho que tomar cuidado com o que vai acontecer quando acontecer a remoção. Por exemplo, se eu tirar esse estado QRET, o autômato AFNG resultante não pode perder a capacidade de processamento ou os caminhos da computação que o QRET proporciona. Então, eu vou ter que rerotular as minhas transições de modo a chegar de um estado a outro sem passar mais pelo QRET,
mas que a transição seja respeitada ou as cadeias sejam respeitadas através dos rótulos dados para as minhas expressões regulares que denotam essa transição. Então, os novos rótulos eles devem compensar essa remoção do QRET, recuperando a computação perdida, tá? Como a gente vê nesse diagrama, vamos supor que eu quero sair do meu QI e ir para QJ. Então, eu tenho dois caminhos possíveis. O primeiro caminho, que é o caminho mais simples, que é ir do QI ao QJ, utilizando a transição R4, que é essa transição aqui. Um outro caminho é ir de QI para QRemove ou QRET até QJ, utilizando a transição R1, R2 e R3, utilizando essas expressões regulares. Tá? Lembrando, o R2 ser do estado para ele mesmo, ele pode ter uma quantidade estrela, ou seja, uma quantidade nenhuma ou várias quantidades da expressão regular R2. Então, resumindo, basicamente o que eu falei até aqui. O que eu tenho é me preocupar com os caminhos que levam de um estado para outro, que passa pelo meu estado que eu quero retirar. Então, por exemplo, se eu quero retirar o QRET novamente, eu passo pelas expressões R1, opcionalmente eu passo pelo R2 e depois eu passo por R3. São essas três opções de expressões regulares que eu posso utilizar para ir de Q1 para QJ. Só que, obrigatoriamente, para poder ir de QI para QRET, eu tenho que utilizar a expressão R1. E para ir de QRET para QJ, eu tenho que utilizar a expressão R3, aqui descrita por essa transição. Então, como eu faço isso? Eu crio uma transição que leva em consideração todas essas expressões regulares. Como é que eu faço isso? Essa transição eu coloco R1, que ela é necessária, concatenada com R2, e como eu posso repetir essa transição aqui N vezes, dependendo da quantidade da minha cadeia que eu quiser, eu chamo essa transição específica de R2 asterisco, ou R2 estrela. Essa operação de um estado para ele mesmo acaba sendo a expressão estrela. Então, R2 estrela, que aí eu posso ter 0 ou mais cadeias concatenadas. E para sair de QRET para QJ, eu utilizo a expressão regular R3, obrigatoriamente. Então, R1 concatenado com R2 estrela, concatenado com R3, para poder sair de QI para QJ. Professor, eu posso ter nenhuma dessas expressões regulares R2? Pode. A opção operação estrela dá essa opção para a gente. Para não ficar tão abstrato para vocês, vamos fazer um exemplo de uma linguagem simples, que reconhece as cadeias que possuem pelo menos um símbolo B, com dois estados. É um AFN, né, que vocês já reconhecem, e tem dois estados, um estado inicial e um estado de aceitação, só que não respeita o primeiro requisito, que é nem o primeiro nem o segundo requisito, que são o primeiro, o estado inicial não pode ter nenhuma seta chegando nele. Vocês percebem que a seta de transição A, B, essa seta aqui, ela basicamente sai do estado inicial e passa para ele mesmo. E essa seta aqui, que é minha segunda restrição, que é meu estado de aceitação, não pode ter nenhuma seta saindo dele. Então, essa seta aqui não poderia existir. Para isso, para respeitar essa restrição, eu incluo dois estados. O estado S, que vai ser meu estado de start, e o estado F, que vai ser meu estado de finish, meu estado de aceitação. Rotuladas pela transição vazia para o estado inicial, aqui do meu autômato inicial, e do meu autômato inicial também, eu retiro o estado de aceitação e coloco uma transição com a cadeia vazia para o novo estado de aceitação em si. E agora eu tenho 4 estados, eu tinha 2, acrescentei mais 2, agora eu tenho 4, e tenho que retirar os estados intermediários que não são estado de aceitação e estado inicial. Tenho que tirar esses estados para poder resumir em uma expressão regular.
Então, iniciando pela remoção do meu estado 2. O que é que eu tenho? Mais um detalhe que eu esqueci de comentar é o seguinte. A gente tem transições com múltiplos símbolos. A, B e aqui embaixo também AB. Eu troco essas transições com múltiplos símbolos pela operação de união. Então, A, união B. Tá. Chegando aqui, a gente tem que fazer a remoção de um dos estados. Aqui eu posso escolher começar pelo estado 1 ou pelo estado 2. A gente vai ver no próximo exemplo, que dependendo dos estados que eu removo, a expressão regular que eu obtenho é diferente. É diferente, porém ela é equivalente a outras linguagens. Então não se preocupem se quando vocês estiverem fazendo D diferente do colega de vocês, porque pode ser que dê diferente, mas são expressões que são equivalentes entre si. Tá. Então, removendo o estado 2, eu tenho que me preocupar com o caminho que leva de 1 até o estado final, que passa por esse estado 2. E qual é a obrigação de sair de 1 para 2? É ler o símbolo B. Tá. Ótimo, esse aqui já tenho representado. Então, posso fazer a ligação de 1 direto para F, rotulada por B. Porém, tem mais um detalhe, que eu tenho essa operação de A união B. Essa operação do estado para ele mesmo, rotulada por uma expressão regular, isso aqui é a operação estrela. Eu posso ter nenhuma, ou seja, sair de 1 direto para o F, lendo apenas o símbolo B, ou posso ter infinitas concatenações das cadeias A ou da cadeia B e a combinação deles, né? Então, essa operação é, na verdade, a operação estrela. Então, eu vou fazer 1B, a operação estrela A união B, e vou para F, com a possibilidade. Então, vai ficar o nosso diagrama assim. Eu retirei o estado 2 e substituí o rótulo da transição que levava de 1 para o estado final, passando por 2, pela expressão regular B concatenada com A união B estrela, que é referente a essa operação e essas transições possíveis. Agora, eu tenho mais um estado, eu tenho 3 estados, eu tenho que ter só 2, eu tenho o estado 1. Para fazer um caminho que sai de S para F, passando por 1, eu tenho que ler nenhuma cadeia e ler obrigatoriamente essa cadeia BAU união B asterisco. Para ler essa cadeia, além disso, além de ler essa cadeia, eu posso ter a concatenação com a operação estrela de A união B. Perceba, um loop para o estado para ele mesmo, sempre que eu tiver essa operação, na verdade, é uma operação estrela. Então, eu faço S concatenado, a cadeia vazia, concatenada com a operação de estrela de A união B, concatenado com B, A união B, estrela. Então, eu tenho essa transição aqui para vocês. De S para F. A união B, estrela, B, A união B, estrela. E esse assim, agora que eu tenho 2 estados, essa é a expressão regular da linguagem W que possui pelo menos um símbolo B. Eu espero que dê para entender esse exemplo, mas a gente vai fazer um outro que vai ficar melhor para vocês entenderem. Fica melhor ilustrado. Então, o exemplo 2, a gente tem a essa FN, que também vocês conhecem, que eu tenho 3 estados, o estado 1, o estado 2 e o estado 3, e essas transições. A transição B, de 1 para 2, a transição com a cadeia vazia de 1 para 3, a transição 2 para ele mesmo, lendo o símbolo A, de 2 para 3, lendo o símbolo A ou o símbolo B, e a transição de 3 para o símbolo 1. Inicialmente, logo de cara, a gente vê que ele não respeita, esse AFNG aqui, ele não respeita a primeira e a segunda restrição. Então, vamos criar mais 2 estados adicionais, que vão ser meu estado inicial, S, e meu estado final, F, ligados ao estado inicial anterior, que é o meu estado 1,
através da transição vazia. Então, S liga para o estado inicial 1 através da transição vazia. E a outra regra, a regra 2, é que o estado final, ou estado de aceitação, não pode ter nenhuma seta saindo dele. Aqui tinha essa setinha que saía dele, B. Então, para isso, eu crio um outro estado, F, para representar para respeitar a terceira restrição. E também ligado do estado final para ele através de uma cadeia vazia. Então, eu tenho essa representação e eu vou querer inicialmente remover esse estado 2. Para remover esse estado 2, eu tenho que me preocupar com o caminho de 1 para 3, passando pelo estado 2. Qual é o caminho e qual é a opção de caminho que eu tenho saindo de 1 para 3? É de 1 para 2, lendo o símbolo B. Depois eu faço a operação de concatenação, ou operação de estrela, com a letrinha A, com o símbolo A. E depois eu concateno com o símbolo A ou o símbolo B. Então, saindo de 1, eu tenho essa possibilidade, lendo esses símbolos que eu falei para vocês e lendo essas expressões regulares. E para fazer a eliminação desse estado 2, eu tenho que me preocupar com todas as transições que o 2 me proporciona. Então, eu faço a operação de B concatenado com A estrela, concatenado com A união B, que é justamente o que a gente tem aqui representada através dessa transição. E notem que eu já tinha essa transição de 1 para 3, utilizando a cadeia vazia. Só que agora eu posso utilizar um desses dois caminhos, que é B, A asterisco, A união B, ou utilizar o caminho com a cadeia vazia epsilon. Ótimo, então a eliminação de 2 aqui pode ser representada por essa nova expressão regular sem a necessidade desse estado 2. Percebe que as mesmas cadeias, a mesma computação, aqui ainda é respeitada por causa dessa expressão regular que a gente tem aqui, tá? Com essa transição. Agora eu vou fazer o processo de remoção do estado 3. Para remover o estado 3, eu vou me preocupar com todos os caminhos que passam por 3. Aqui a gente tem basicamente dois caminhos, que é sair de 1 e ir para 3, e sair de 1 e voltar para 1. Esse caminho aqui, perceba que eu estou indo de um estado para ele mesmo, então, na verdade, eu tenho um loop desse estado com ele mesmo. Então, eu vou criar uma seta, uma transição dele para ele mesmo, e vou rotular com as expressões regulares concatenadas que representavam as transições de 1 para 3 e de 3 para 1. Neste caso, eu vou concatenar B, A estrela, A união B, união cadeia vazia, com a letra ou com o símbolo A aqui. Então, eu vou concatenar toda a expressão, essa expressão regular representada por essa transição, por essa letra A. E isso em loop, né? Porque eu estou saindo do estado 1 e voltando para o estado 1. Então, eu tenho essa forma para representar esse autômato aqui, esse AFNG equivalente. Por fim, eu tenho que me preocupar agora como remover o estado 1, que é o único estado que falta para ter dois estados. Removendo esse estado 1, eu tenho que remover esse loop, que basicamente é uma operação estrela. Então, removendo ele, eu tenho que, para sair de S para F, eu posso ter uma concatenação da cadeia vazia com essa expressão, a expressão estrela, né? Porque eu posso repetir essa operação N vezes, a quantidade de vezes que eu quiser, concatenado com a cadeia vazia. Concatenar qualquer coisa, qualquer expressão regular com a cadeia vazia, gera a própria cadeia. Então, isso aqui vai gerar a própria cadeia, só que como é um loop, é uma cadeia com uma operação estrela. Então, a gente tem a expressão regular, finalmente, que define esse autômato finito da seguinte forma. BA estrela, concatenado com A união B, ou
a cadeia vazia, concatenado, isso tudo concatenado com a cadeia A. Tá faltando um parêntese aqui logo no começo, mas isso tudo é concatenado com o símbolo A. E a operação estrela de tudo isso, que é justamente o que a gente obtém fazendo a ligação de S até F. Mas notem que, fazendo esse processo e essa expressão regular, é verdade quando eu faço a eliminação do estado 2. Começo pela eliminação desse estado 2. Se eu começar com a eliminação do estado 3, eu vou obter uma expressão regular totalmente diferente, mas equivalente entre si. Então, essas duas expressões acabam que são equivalentes. Aqui eu vou mostrar o método 2 para fazer a simplificação desse autômato, desse mesmo AFN, utilizando o método que a gente aprendeu e começando a remoção pelo estado 3. Fazendo a eliminação do estado 3, eu tenho que me preocupar com alguns caminhos. O primeiro caminho que eu vou me preocupar é com o que sai de 1 e volta para 1, passando por 3. Então, 1, 3, 1. E o outro caminho que eu tenho que me preocupar é o que sai de 2, passa por 3 e vai para 1. São esses caminhos que eu tenho que me preocupar quando eu vou fazer a eliminação do estado 3. Inicialmente, esse caminho de 1 para 3 e depois para 1 novamente é basicamente fazer a operação estrela do símbolo A. Perceba que é a mesma coisa que fazer 1 concatenado, a cadeia vazia concatenada com A e ficar repetindo a cadeia vazia com A n vezes a quantidade que eu quiser. Isso aqui é a operação de loop do estado com ele mesmo. E o outro caminho que é basicamente fazer de 2 para 1, fazendo a concatenação de A união B, e depois eu tenho que ler o símbolo A para poder sair do estado 3 para 1. Então eu vou concatenar A união B com o símbolo A, obtendo essa transição aqui que antes não existia. A união B concatenado com o símbolo A. E isso aqui também, que é o loop, como eu falei para vocês aqui, que é ficar repetindo o símbolo A n vezes, as vezes que eu quiser. E agora, vamos eliminar o estado 2, que é esse estado aqui. E qual é o caminho que eu tenho que me preocupar? Novamente, do estado 1 para ele mesmo. Ou seja, novamente eu vou ter um loop do 1 para ele mesmo, fazendo com que eu leia os símbolos B, A estrela, concatenado com A união B, A. Seria isso aqui. E lembrando que, como é uma operação de loop, e eu já tenho uma, na verdade é uma operação de união. Eu posso fazer de 1 para ele mesmo, utilizando essa transição A, ou utilizando as transições B, A asterisco, A união B, A. Então eu coloco aqui, ó, eu acrescentei essa parte na minha operação nesse loop de 1 para 1. E agora, por fim, eu vou eliminar o estado 1, que é esse estado aqui, utilizando a do S para o F, que aqui é basicamente, por ser uma operação de loop, é aquela operação que eu já falei para vocês, que é a operação de asterisco. Então, operação estrela. Então, na verdade, de S para F, eu posso utilizar a operação asterisco, ou a operação estrela, que é A de A união BA asterisco, A união B, A, fecha colchetes, asterisco. A operação estrela de tudo isso aqui. Note que, dependendo da ordem que eu utilizo, as expressões que eu encontro são diferentes, mas são equivalentes entre si, tá? Então, essa é a forma, esse é o resultado que eu espero obter quando eu faço a eliminação do estado 3 inicial, depois do estado 2 e, por fim, o estado 1. A ordem de eliminação dos estados AFNG ele influencia na forma final da minha expressão regular. Nesse exemplo, a gente mostrou que a ordem de eliminação de 3, 2 e 1, a gente obtém essa expressão regular que está aí abaixo, essa aqui. E quando eu faço na ordem 3, 2, 1, eu tenho essa outra expressão regular. Apesar de terem formas diferentes, essas expressões regulares elas são equivalentes.
Ou seja, a ordem de remoção dos estados FNG, na verdade, não interfere na linguagem representada pela expressão regular resultante. Tá? Então, basicamente era isso na aula de hoje. Como fazer a transformação de um autômato finito não determinístico em uma AFNG. Vocês aprenderam a definição de AFNG e aprenderam, eu espero que tenham aprendido, espero que tenham entendido o exemplo que a gente fez. Eu sei que nesse formato remoto não é tão simples de fazer, eu gostaria de estar apontando melhor, fazendo com vocês, indo passo a passo com calma, mas eu espero que vocês tenham entendido a expressão regular, como fazer esse resumo, as eliminações de cada estado e, no final disso, obter a expressão regular que representa o autômato finito não determinístico. E agora, a partir da expressão regular, vocês, se precisassem, por exemplo, conseguiriam novamente encontrar o autômato finito não determinístico que gera as linguagens as cadeias ou que geram essa linguagem. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido. A aula de hoje era isso, basicamente. Dúvidas, comentários, sugestões, vocês já sabem meu e-mail e sabem meu WhatsApp. É só entrar em contato, tá bom? Pratiquem, refaçam esses exemplos e eu espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula, a gente vai começar a unidade 2 dessa disciplina. Ela é um pouco mais curta, mas também complexa, que a gente vai falar sobre linguagens livres de contexto. Tá? Então, até a próxima aula. Obrigado para quem assistiu até aqui. Novamente, o livro do Cipzer é nosso livro base. E as aulas, as notas de aula do professor Marcelo Loreto. Obrigado a todo mundo. Até a próxima aula.